Vamos dar continuidade aos estudos de potenciação. Porém, nós vamos estudar hoje potenciação com números inteiros. Semana passada nós estudamos potenciação com números naturais. Então, para a gente recapitular, o que é uma potência? Potência é uma multiplicação de fatores iguais, né? É uma multiplicação de vários fatores iguais. E aí, essa quantidade de fatores depende desse valor n aqui, ó. E os fatores que serão multiplicados é essa base A. Então, ó, o A é a base, n é o expoente e P é a potência, que é o resultado dessa operação. Então, como exemplo, se a gente tiver 2 elevado a 3 igual a 8. Por quê? 2 é a base, A, 3 é o expoente, n, e 8 é a potência, que é o resultado da expressão. Por quê? Porque ficaria 2 elevado a 3 vai ser igual a 2 vezes 2, ó, vezes 2. É a multiplicação do 2 3 vezes. Isso daqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o P é 8. Certo? Então, ó, vamos estudar algumas propriedades, né, ou algumas observações inicialmente. O expoente zero com base não nula. Ou seja, quando o n é igual a zero e quando o a, ó, é diferente de zero. Então, por exemplo, 5 elevado a zero. Nós já vimos nos números naturais, na potenciação com números naturais, né, com expoente natural, que qualquer número elevado a zero, qualquer base elevado a zero, vai dar igual a 1. 5 elevado a zero, então vai dar igual a 1. Certo? Qualquer base diferente de zero elevado a zero vai dar igual a 1. Se aqui a base é A elevado a zero, então isso aqui vai dar igual a 1. Agora, se A fosse igual a zero, então não era 1, certo? Isso só acontece quando A é diferente de zero. Menos 8 sobre 9, ó. Tá tudo dentro do parêntese. Então, tudo aqui está sendo elevado a zero. Então, ó, qualquer coisa elevado a zero vai dar igual a 1. Aqui também, ó, tudo que está dentro do parêntese está sendo elevado a zero. Então, o resultado vai dar igual a 1. Agora, expoente 1 com base qualquer, certo? A gente viu que a base qualquer elevado a 1 vai ser igual a ela mesma. Então, A elevado a 1 vai ser igual a A. 1 elevado a 1 vai ser igual a 1. 0 elevado a 1 vai ser igual a 0. Menos 5 elevado a 1. Ó. Tudo o que está dentro do parêntese está sendo elevado a 1. Então, vai ser igual a menos 5. Nesse caso aqui, ó, o menos não está sendo elevado a 1. Só o 5, porque não tem parêntese. Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o menos. E o 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, o resultado vai dar menos 5 também, ó. São operações diferentes, mas deu o mesmo resultado. Se tivesse, por exemplo, assim, ó. Menos 5 elevado a 2. E aqui fosse assim, menos 5 elevado a 2. Nesse primeiro caso, tudo que está aqui dentro está sendo elevado ao quadrado, ou à segunda potência, ou a 2. Então, a gente vai fazer como? Vai colocar assim, ó, menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 5, 25. Então, o resultado ia ser mais 25. Já aqui, ó, menos 5 elevado a 2. Só quem está sendo elevado à segunda potência, né? Ou ao quadrado, ou a 2, é o 5. O menos não. Então, eu repito o menos. E agora eu coloco 5 ao quadrado. É quanto? É 5 vezes 5. Então,
só tem um sinal, então eu vou botar o mesmo sinal aqui, e 5 vezes 5 é 25. Então aqui agora deu menos 25, e aqui em cima deu mais 25. Então, ó, tem que se ligar nisso daí, ó. Quando temos parêntese é diferente de quando não temos parêntese. E aqui, ó, tudo que está dentro do parêntese está sendo elevado a 1. Então, o resultado vai dar igual a ele mesmo. Agora, expoente inteiro maior que 1. Certo? A gente tem que lembrar que quando n é maior do que 1, a gente vai seguir lá a potência de números naturais, que a gente já aprendeu, onde a elevado a n é igual a multiplicação de fatores, né, dependendo do n. E aqui, ó, por exemplo, 2 elevado a 4, mesma coisa dos números naturais, ó, expoente com números naturais. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aqui é a mesma coisa que menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. O resultado vai dar igual a menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o resultado vai dar menos 1 sobre 8. Vamos ver agora as potenciações com expoente inteiro negativo e a base não nula, ou seja, a base diferente de zero. Então, ó, a gente vai ter que seguir esse padrão, essa regra. Ó. A elevado a menos n vai ser igual a... A gente vai ter que transformar esse A, aliás, esse menos aqui, ó, vai se transformar no inverso de A. Porque, ó, qualquer número inteiro é a mesma coisa que ele mesmo dividido por 1. Então, A é a mesma coisa que A dividido por 1. O número 5, por exemplo, é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Então, ó, esse menos vai transformar, vai fazer uma inversão do denominador com o numerador. O 1 vem para cima e o A vem para baixo. É o que acontece aqui, ó. O A vai para o denominador e o 1 vai para o numerador. E o sinal some, ou seja, o menos vira o inverso, certo? Isso daqui é igual a 1 elevado a n, por quê? A potência n aqui, ela está tanto elevando o 1 a n, como também está elevando o a n. Então, 1 sobre a elevado a n é a mesma coisa que 1 elevado a n sobre a elevado a n. E a gente viu também que 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Exemplos. Ó, 5 elevado a menos 1. Então, a gente vai fazer 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 1, que é igual a 1 elevado a 1 sobre 5 elevado a 1, que vai ser igual a 1 sobre 5. Nesse segundo caso, 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3, tudo elevado a 2, porque ó, o menos se transformou no inverso de 3. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E aí a gente vai resolver agora como a gente já aprendeu. 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 duas vezes. 1 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9. Nesse caso aqui, ó, o menos 2 sobre 3 está sendo elevado a menos 1. O menos se transforma no inverso. Então, a gente faz o quê? O inverso vai inverter a posição do 3 com o 2.
e o 2 com 3. Então vai ficar, abre parênteses, né? Menos, aí ó, 2 terços elevado a menos 1 vai ficar 3 meio elevado a 1, que vai ser igual a menos 3 meio. Aqui ó, nesse caso, quem é que está sendo elevado a menos 3? É somente o 3. O menos não. Esse menos aqui não está sendo elevado a ninguém, só o 3. Então a gente vai repetir o menos. Aí agora, o 3 elevado a menos 3. O menos se transforma no inverso. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Tudo isso elevado a 3. O menos não está sendo elevado a ninguém, então a gente repete. Menos. Aí agora, 1 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Isso vai ser igual a menos. Quanto é 1 elevado a 3? É 1. E 3 elevado a 3, a gente já viu que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então o resultado é menos 1 sobre 27. Aqui agora, 2 terços elevado a menos 3. O menos se transforma no inverso. O inverso de 2 terços é 3 meio elevado a 3, que vai ser igual a 3 meio vezes 3 meio vezes 3 meio. Agora a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 27 sobre 8. E aqui, ó, A sobre B elevado a menos 1. O menos se transforma no inverso, ou seja, o denominador vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. Trocam de lugar. Então vai ficar B sobre A elevado a 1, que é igual a B sobre A. E aqui, 5 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 5 elevado a 2. O menos se transformou no inverso de 5. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Agora a gente resolve. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 duas vezes. Ó. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5, 25. Podemos resolver desse jeito ou também resolvemos assim, ó. É igual a 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que vai ser igual a 1 ao quadrado é igual a 1, 5 ao quadrado é igual a 25. Mesmo resultado, ó. Vamos ver agora, de fato, as propriedades de potências com expoente inteiro. A primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Como a gente já viu, para potências com expoente natural, nós vamos usar as mesmas propriedades, só que agora aplicando com expoentes inteiros, certo? Então, ó, A elevado a m vezes A elevado a n, a propriedade diz que a gente repete a base e somos expoentes, certo? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos expoentes. É aqui como exemplo. A gente pode fazer, ó, 3 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Ou 3 elevado à segunda potência vezes 3 elevado à terceira potência. E isso daqui é, segundo essa propriedade, ó, repete a base, somos expoentes. Vai ser igual a 3 elevado a 5. Ou, se a gente fosse seguir o padrão que a gente já sabe, ó, a gente vai colocar aqui, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E isso aqui é o quê? Isso aqui é 3 elevado a 5 também, ó. Né? Então, exemplos aqui, ó. 7 ao quadrado vezes 7 elevado a menos 5. Segunda propriedade, ó, a base é 7. Então, repete a base, somos expoentes. 2 mais menos 5. Isso é igual a 7 elevado a... Quanto é 2 mais menos 5? É igual a 2 menos 5, que é igual a 7a. Ó, por que é 2 menos 5? Mais vezes menos é menos. 2 menos 5, qual é a regra?
Subtrai e dá o sinal do maior número. Qual é o sinal do maior número? É o menos. Subtração, 5 menos 2, 3. Então vai ficar 7 elevado a menos 3. Como é que eu resolvo 7 elevado a menos 3? O menos se transforma no inverso. O inverso de 7 é 1 sobre 7 elevado a 3, que é igual a 1 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3, que vai ser igual a 1 sobre 7 elevado a 3. E o resultado vai dar 1 sobre 343. Agora vamos para cá, ó. 5 elevado a m menos 1 vezes 5 elevado a 2 mais m. Pela regra, repete a base 5, somos expoentes. M menos 1 mais 2 mais m. Então, ó, vai dar igual a 5. Aí, ó. M menos 1 mais 2. Ó. M menos 1 mais vezes 2 mais 2 mais vezes m mais m. Então, o resultado vai dar 5 elevado a m mais m, 2m. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, vou colocar aqui, ó, 2m mais 1. Agora vamos para a propriedade 2. Quociente de potência da mesma base. A mesma coisa também como nos números naturais. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 5 menos 2, que vai ser igual a 10 elevado a 3, que é igual a 1000. Ou então a gente faz aqui, ó, 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dividido por 10 elevado a segunda, ó, 10 vezes 10. A gente corta 10 elevado a terceira, que vai ser igual a 1000. Vamos para esse exemplo aqui. 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 4. Repete a base. Subtrai os expoentes. Menos 2 menos 4. 5 elevado a menos 2. Menos vezes menos, mais. 5 elevado a menos 2 mais 4. Subtrai e dá o sinal do maior número. É o mais, o sinal do maior número. 4 menos 2, 2. 5 elevado a mais 2 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é igual a mesma coisa que 5 vezes 5, que é igual a 25. Aqui, ó, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 7. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 7 vai ser igual a 3 elevado a... Quanto é 5 menos 7? Menos 2. Então, ó, pela propriedade que nós já conhecemos, como que resolvemos? O menos se transforma no inverso, que vai ficar igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 1 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, que vai ficar igual a 1 sobre... Quanto é 3 elevado ao 2? 9. 1 sobre 9. Vamos agora para a terceira propriedade, que é a potência de potência. Então, ó, quando temos uma potência de outra potência, a gente faz o quê? Coloca a mesma base e multiplica as potências, multiplica os expoentes. Então, 10 ao quadrado elevado à terceira. A gente faz assim, ó. 10 elevado a 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6. E que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. E isso daqui que vai ser igual a 1 milhão. Aí, ó, a mesma coisa a gente poderia fazer de outro jeito, ó, só para confirmar que tá certa a propriedade, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado 3 vezes, ó. 10 ao quadrado 3 vezes. Pela regra, ó, potência, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2,
que é igual a 6, né? 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. E agora a quarta propriedade, que é a potência de um produto ou potência de um quociente. Então, ó, se nós temos a potência de um produto ou a potência de um quociente, basta aplicar a propriedade distributiva. Ó. Esse m é potência tanto desse elemento quanto desse elemento. A mesma coisa aqui. Então, ó, 3 vezes 2 elevado a menos 2. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 2. E aí depois resolve. Aí, ó. Pronto, vamos resolver. 3 elevado a menos 2 é o menos transforma no inverso, né? Fica 1/3 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 2. 1/2 elevado ao quadrado. Então, ó, 1/3 elevado ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 1 sobre 2 ao quadrado. E isso daqui vai ficar igual a 1 vezes 1 é 1, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, que é igual a 1 sobre 9 vezes 4, 36. Nesse caso aqui, 5 vezes 2 vezes 3, é a mesma coisa aqui. 5 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a menos 1, que vai ser igual a, o menos transforma no inverso de cada um aqui, ó. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3, que vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30, então vai dar 1 sobre 30. E aqui, para a potência de um quociente, ó, nós vamos ter que fica 3 elevado a menos 2 dividido por 2 elevado a menos 2. E a gente viu que o que a gente pode fazer? Nesse caso, 3 elevado a menos 2 é 1/3, né? O menos transforma no inverso, elevado a 2, dividido por 1/2 elevado a 2. Então, vamos lá. 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vai ser igual a 1 ao quadrado igual a 1, 3 ao quadrado igual a 9, dividido por 1 ao quadrado igual a 1, 2 ao quadrado igual a 4. Fica 1/9 dividido por 1/4. A gente sabe que dividir frações é multiplicar pelo inverso da fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1/9 vezes 4 sobre 1, que o resultado vai dar 4 sobre 9.